ou a compreensão da própria inclinação da curva, ok? A curva de oferta agregada. Vamos ver agora o outro lado. Até aqui, nós estávamos um pouco dedicados à questão da curva de demanda agregada. Agora a gente precisa compreender os comportamentos e as razões e o funcionamento da curva de oferta agregada. Vamos lá a esse novo tópico. A curva de oferta agregada nos diz a quantidade total de bens e serviços que as empresas produzem e vendem a um nível de preços dado. Então, nós estamos aqui agora, a curva de oferta é o outro lado do mercado, é o outro lado da economia. Então, a gente tem o lado da demanda, aqueles que consomem a um dado nível de preços, e agora aqueles que produzem, que são as empresas que produzem e vendem os seus bens e serviços. Ao contrário da curva de demanda agregada, que sempre tem inclinação negativa, veja, a curva de oferta agregada apresenta uma relação que depende fundamentalmente do horizonte de tempo em questão. Então, no longo prazo, a curva de oferta agregada é vertical. Então, a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo. Ao passo que no curto prazo, a curva de oferta agregada ela tem uma inclinação positiva. Então, no longo prazo, a curva de oferta agregada ela é vertical, ela é assim, ó, inclinada, ela é verticalizada. No curto prazo, a curva de oferta agregada ela tem inclinação positiva. Então, inclinação positiva em relação ao eixo X e Y. Para entendermos as flutuações econômicas de curto prazo e como o comportamento de curto prazo da curva se desvia do comportamento de longo prazo, nós precisamos examinar tanto a curva de oferta agregada de longo prazo, quanto a curva de oferta agregada no curto prazo. Então, para a gente entender as flutuações de curto prazo e os comportamentos, porque eles se desviam da perspectiva de longo prazo, de ser vertical, nós, então, precisamos examinar, mais uma vez, a curva de oferta agregada de longo prazo e a curva de oferta agregada de curto prazo, ok? Então, vamos avançar neste sentido agora na leitura e na análise dos parágrafos do capítulo. Então, nós já vamos vir aqui para baixo. Então, agora, por que a curva de oferta agregada ela é vertical no longo prazo? Uma coisa que a gente já viu em capítulos anteriores. Vamos agora dar uma olhada e entender por que isso acontece. O que determina a quantidade ofertada de bens e serviços no longo prazo? Então, essa pergunta ela é importante e guia aqui esses próximos parágrafos. Nós, implicitamente, respondemos a essa questão anteriormente neste livro, quando analisamos o processo de crescimento econômico. Então, veja, no longo prazo, a produção de bens e serviços de uma economia, portanto, o seu PIB real, quantidade de riquezas produzida ao longo de um determinado ano, por exemplo, depende de suas ofertas de trabalho, então depende da quantidade de trabalhadores disponíveis, da quantidade de capital, da quantidade de recursos naturais e da quantidade de tecnologia disponível usada para transformar esses fatores de produção em bens e serviços. Então, para que uma produção aconteça, eu preciso ter a oferta de outros elementos dos chamados fatores de produção, do mercado de fatores de produção, para possibilitar com que, portanto, eu possa transformar produtos, possa criar bens e serviços para abastecer a economia. Ao analisarmos, portanto, as forças que governam o crescimento no longo prazo, não é necessário fazer nenhuma referência ao nível geral de preços. Quando analisamos esse aspecto em um outro capítulo, vimos que é determinado pela quantidade de moeda. Aprendemos que, portanto, se duas economias elas são idênticas,
Porém, uma tem um dobro de moeda em circulação que a outra. O nível de preços é também o dobro na economia que tem mais moeda. Então, isso aí a gente já viu anteriormente quando a gente fala sobre essa questão. Em outros capítulos, onde a gente falou sobre a questão da moeda, nos capítulos anteriores que abordam essa questão monetária. Entretanto, como a quantidade de moeda não afeta a tecnologia ou a oferta de mão de obra, o capital e os recursos naturais, a produção de bens e serviços das duas economias é a mesma. Então aqui nós já temos um primeiro diferencial. Então, o que afeta a produção é o mercado de fatores de produção que abastece essa economia. O nível de preços depende da quantidade de moeda, mas não é o que determina a quantidade de produção ou não. Como o nível de preços, portanto, então veja, como o nível de preços ele não afeta esses determinantes de longo prazo do PIB, a curva de oferta agregada no longo prazo ela é vertical, como mostra a figura 4. Daqui a pouco a gente olha a figura 4. Então, dado que o nível de preços não importa, o que importa é os mercados de fatores, os elementos que alimentam a capacidade de uma economia de realizar uma produção, então ela é vertical no longo prazo. Em outras palavras, no longo prazo, o trabalho, o capital, os recursos naturais e a tecnologia da economia determinam a quantidade ofertada de bens e serviços. E essa quantidade ofertada é a mesma, independentemente de qual seja o nível de preço. Então, por isso ela é vertical. A quantidade, ou seja, a quantidade ofertada de bens e serviços, ela não vai ser determinada pelo nível de preços que está aqui no eixo vertical. Então, por isso que a gente tem essa curva vertical. Então, vamos avançar aqui rapidinho, ó. Então, se a gente for ver aqui, ó, na figura 4, a curva... Então, veja, na figura 4 que nós temos a curva de oferta agregada de longo prazo. Então, no longo prazo, a quantidade ofertada, portanto, aqui, ó, a quantidade produzida, ó, taxa natural de produção, a quantidade ofertada de trabalho, capital e recursos naturais da economia e da tecnologia para transformar esses insumos em produção. Então, a produção depende desse mercado de fatores de produção, desses insumos, ok? Então, é isso que determina a quantidade de produção. Se um país tem mais insumos, ele produz mais. Se tem menos, ele produz menos. Agora, como a quantidade ofertada ela não depende do nível geral de preços que está aqui no eixo vertical, nível geral de preços, a curva de oferta agregada de longo prazo ela é vertical à taxa natural de produção. Então, uma alteração no nível do preço, olha lá, o preço cai de P1 para P2, isso não afeta a quantidade ofertada de bens e serviços no longo prazo, continua ali. Na verdade, como a gente viu, a questão do preço muitas vezes vai estar relacionada à quantidade de moeda disponível na economia, mas não altera a quantidade de produção no longo prazo. Então, essa seria a explicação em torno dessa questão. Se a gente fosse agora aqui para o último parágrafo dessa sessão, então a curva de oferta agregada de longo prazo vertical, então a curva de oferta agregada de longo prazo vertical é, em essência, somente uma representação gráfica justamente lá do que a gente viu nos pressupostos da economia neoclássica, que é a representação gráfica da dicotomia clássica e da neutralidade monetária, dado que a moeda não afeta no longo prazo a quantidade de produção. Como já discutimos, a teoria macroeconômica clássica ela se baseia na hipótese de que as variáveis reais, elas, portanto, não dependem das variáveis nominais. Então, a curva de oferta agregada de longo prazo é consistente com essa ideia, porque implica que a quantidade produzida, portanto, uma variável real, ela não depende do nível de preços, que é a chamada variável nominal, aquilo que a gente já viu anteriormente. Como observamos anteriormente, a maioria dos economistas acredita que esse princípio funciona bem quando se estuda a economia em um período de muitos anos, mas não quando se estudam variações de ano para ano. Portanto, a curva de oferta agregada é vertical somente no longo prazo. Então, voltando aqui, esta curva aqui de oferta agregada vertical, ela só acontece na perspectiva de longo prazo.
ela não reflete as variações ano após ano ou as variações de curto prazo. Ok? Então, essa é a primeira questão fundamental a ficar muito bem clara para a compreensão.